Daqui para frente, nós vamos nos aprofundar em 3 dos pilares, né, da análise de dados. Um deles é o NumPy, que é a questão da computação vetorizada, operando vetores e matrizes, né? Grande parte, não só da análise de dados, mas da computação científica, utiliza esse fundamento, tá? Então, nós vamos trabalhar esses 3 pilares, né? O NumPy, o Pandas, esses para trabalhar a estrutura de dados, para trabalhar operações de coleta, consolidação e transformação de dados, e depois nós vamos trabalhar o pilar da visualização de dados, ok? Então, nós temos, até o final do curso, 4 assuntos fortes para a gente estudar. O NumPy, o Pandas, o Matplot, que é né, a fundamentação mais importante da visualização de dados em Python, e depois nós vamos ver um outro pacote que é construído em cima do Matplot, né, que é o Seaborn integrado também com Pandas, que é também um pacote para visualização muito interessante, tá bom? Então, nós temos esse restante do curso para deixar vocês craque nesses 4 pontos. E esse que nós vamos começar hoje, ele é o fundamento, tá? Então, o que vocês aprenderem aqui vai dar para vocês muito mais facilidade nos demais que vêm pela frente. O NumPy, ou Numerical Python, né? Essa seria o significado dele, né? Desse nome. É uma biblioteca de Python usada para trabalhar com álgebra linear, arrays e matrizes, né? Ela tem já 15 anos aí, praticamente, de existência, então é um pacote já muito maduro, foi criado pelo Travis, né? E ele, desde a sua origem, nasce como um código aberto, né? Então, e tem recebido muitas contribuições, e por isso ele tem se tornado tão poderoso, né? E, geralmente, ele apresenta esse tipo de performance, né? Ele é 50 vezes, em geral, mais rápido do que você operar numa lista ou em alguma outra estrutura de dados tradicional do Python, tá? Mas por que ele faz isso? Por que ele é tão rápido, né? Por que ele é tão ágil? Um dos motivos é que, diferente de uma lista que você coloca dentro dele vários objetos e, sei lá, eu coloquei uma lista que tem dentro dele um número, tem texto, tem tudo, né? Ele recebe vários tipos de objetos. Mas cada um deles está armazenado em um canto da memória RAM, não necessariamente eles têm que estar no mesmo lugar. Já um array não, ele reserva um espaço da memória RAM só para ele, e tudo que está nele está tudo juntinho ali naquele espaço, tá? Então, isso faz com que todo o processamento nele seja muito mais rápido o acesso, tá? Além disso, ele é otimizado para funcionar, porque ele usa computação vetorizada, né? Ou seja, a vetorização, as CPUs modernas já são muito otimizadas para esse tipo de computação, então isso é outro ganho. Ele utiliza tipo fixo. O que quer dizer isso aqui? Enquanto que numa lista eu posso ter qualquer tipo de dado, numa mesma lista eu posso ter texto, número, eu posso ter objetos dentro de uma mesma lista. No array, não. Ou ele é todo de string, ou ele é todo de inteiros, ou ele é todo de float. O fato dele usar uma tipologia única para todos os objetos dentro dele também simplifica muito o processamento, tá? Na maioria dos algoritmos de inteligência artificial, mineração de dados, eles são com base matemática ou estatística, né? Então, o que eles fazem geralmente? Tudo que vai ser processado em um algoritmo de mineração de dados é convertido em número de alguma forma. Justamente porque aí você armazena isso nesses arrays e você consegue aplicar modelos matemáticos, né? E computar isso de uma forma muito ágil. Por isso que vocês vão ver que na maioria dos dados que são utilizados, seja para clusterização, seja para uma regressão linear, né, simples ou múltipla, uma regressão logística, mesmo para redes neurais, árvores de decisão, né, esses dados, em geral, são convertidos num padrão numérico e aí utilizados nos algoritmos. Então, até mesmo, por exemplo, variáveis categóricas, como para o gênero, né, masculino e feminino, é convertida em números, como, por exemplo, você coloca isso chama um variável dummy, né? Você coloca num algoritmo assim, olha, ele é homem? Sim. Se ele não é homem, é porque é mulher, um exemplo, tá? Então, se coloca uma variável dummy 0 ou 1, que já identifica, e é possível incorporar uma variável categórica num modelo numérico, tá?
Eles demandam muito menos espaço e memória para a mesma quantidade de elementos. Isso é outro fator positivo quando eu estou usando processamento de grandes cargas de dados, né? Imagina você vai processar 1 bilhão, 2 bilhões de linha e você colocar isso numa lista. É um negócio quase impensável, porque você vai acabar utilizando muita memória, porque uma lista, para cada objeto, ele guarda uma série de informações, né? E também para a própria memória das informações que vem de uma lista, que no array não precisa, tá? Outro ponto, ele utiliza essa técnica aqui, né? Processamento de vetores, né? Que é a lógica Single Instruction Multiple Data. Então, ou seja, eu tenho um vetor de 1 milhão de registros, eu quero fazer um cálculo com aquele 1 milhão de registros, né? Numa lista, ou você tem que fazer um for, ou você fazer um apply, map lá, né? Um map aplicando aquela fórmula ou aquela função em várias dos seus dados. Os vetores já são preparados para isso. Então, quando você constrói funções para trabalhar com array, elas geralmente são construídas na sua forma vetorizada. Quando você manda executar, ele já executa por padrão em todos os elementos dele uma mesma instrução ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa que facilita, tá? Utiliza eficiente o cache do processador, é mais versátil nas operações, né, com array, como, por exemplo, multiplicação. E você falar essa lista vezes essa, você vai receber um erro, né? As estruturas de dados como listas, elas não permitem esse tipo de coisa. Mas o array permite. Então, você tem o array A, o array B, e se eu falar A vezes B, ele multiplica, porque existe ali a técnica de multiplicação de matrizes, né? Multiplicação de arrays que a gente aprendeu. Então, ele já multiplica os elementos de uma pela outra. Você vai somar a lista A mais a lista B, ele faz uma soma de elemento por elemento, já gera a matriz resultante da soma A mais B. Tá? Você não precisa escrever um for para somar um array de 1000 objetos com outro de 1000 objetos. Ele vai fazer isso automaticamente para você, porque ele está preparado para esse tipo de operação de matrizes. Ele é a base para plotagem de gráficos, é o back-end do Pandas, né? E base para os algoritmos de machine learning. O Pandas, né? Que é a pedra angular da análise de dados com Python, né, utiliza ele. O Matplotlib também utiliza ele como fundamento. Esse pacote científico, né? O SciPy, também utiliza o NumPy como seu pacote aí para a operação das estruturas de dados em back-end. A instalação, para quem tem o Python rodando, né, na sua máquina, é pip install NumPy. E para importar o pacote e começar a utilizar, basta import NumPy. Essa é uma forma de você fazer, mas por padrão, né, ficou meio que... Assim como quando importa o Pandas, a gente import Pandas as PD, dando um alias para ele, né? Porque ele vai ser muito consumido e você não ficar toda hora pandas, ponto, né? O NumPy, por default, né, você pode importá-lo apenas assim, né, como import NumPy, e chamar direto aqui, ó, numpy.array, e passar uma lista de resultados para que ele crie um array, mas, em geral, a gente não usa essa forma de chamar ele aqui, tá? Então, aqui, estou executando essa célula, né, com a importação apenas NumPy, e para criar um array, eu chamei numpy.array, né, e passei aqui, entre colchetes, um array com os números de 10 a 100. Então, aqui, eu vi que a forma básica de importar, mas a forma padrão é essa aqui, tá? Import NumPy as NP. Esse é o padrão que nós vamos adotar daqui para frente. E aí, basicamente, para todas as funções do NumPy, você vai chamar np, ponto, o nome da função interessada. E para criar um array, é essa aqui, array, e pode passar aqui uma lista, tá? Para você checar, às vezes, se você está usando a versão adequada do NumPy, ele tem esse atributo, né, version, que você pode chamar, praticamente boa parte dos pacotes de Python tem, para você checar. Às vezes você pode executar uma operação seguindo algum tutorial, alguma coisa que está sendo feito numa versão superior à sua ou anterior, e aí isso não comportar da mesma forma como na sua. Isso é uma forma de checar qual versão você está usando. Então, como o NumPy, ele é preparado para criar, então, arrays, que pode ser unidimensional, ou pode ser uma matriz, né? Que aí, quando você tem mais de uma dimensão, uma matriz bidimensional, tridimensional, e 4, 5, 10, 100 dimensões, isso depende muito da estrutura que você tem.
No caso da análise de dados, a gente utiliza muito as matrizes em 2 dimensões, tá? Mas quem trabalha com computação científica, né, pode utilizar muito mais do que isso, tá? Então, aqui, como é que funciona, né, para criar o objeto? Então, aqui eu estou criando o meu array, né, num array, passando a lista. E aqui eu posso imprimir e vocês vão observar a primeira característica, tá? Quando nós clicamos tipo, NumPy array, mas se você checar aqui, o tipo de dado desse array será sempre o mesmo tipo para todos os objetos, tá? Deixa eu pegar aqui o dtype dele, ele criou um array, né, do tipo inteiro, tá vendo? 64. Se eu colocar um desses itens aqui como string, por exemplo, tá? Ele vai transformar esse array todo em string para poder receber esse tipo de item, tá? Ele não vai poder trazer, como nós vimos na lista, vários números de um tipo e outros de outro tipo, tá? Então, ele, obrigatoriamente, todos os elementos têm que estar no mesmo tipo, tá? Então, nesse caso aqui, ele usou uma string, tá? Unicode. Para criar uma array, esse parâmetro interno aqui, nesse exemplo anterior, eu passei uma lista, tá? Mas ele pode ser uma tupla, como essa aqui, tá? Ele vai conseguir também converter em um array, ou pode ser um set. Lembra que o set, né, ele é entre chaves, só que não tem dentro dele chave e valor, né? Só tem valores separados por vírgula. Então, nesse caso, eu também posso, usando um set, transformar em um array, tá? O array, dentro de um array, tudo nele é um array, inclusive cada elemento, né? Então, no caso, uma matriz ou um array do tipo 0 dimensão é um array que só tem um elemento dentro dele, ok? Então, se você pegar um elemento, você recuperar ele do array, ele volta na forma, né, de um elemento ou uma matriz de uma dimensão. Mas você pode ter a matriz unidimensional, que seria esse aqui, que parece muito com a lista, né? Mas não é uma lista, é um array, tá? Não tem aqueles métodos da lista, são só os métodos próprios de array. E ele, né? Essa é a forma mais básica dele. Geralmente a gente utiliza essa forma quando nós queremos extrair uma determinada coluna e fazer um processamento nela. Então, quando eu pego aquela coluna de uma grande matriz, eu estou pegando um array que representa uma coluna ou que representa uma linha daquela matriz, tá? Então, muitos dos cálculos que a gente faz de média, mediana, desvio padrões, né, de estatística, usando arrays, geralmente a gente faz eles em cima de um array unidimensional, que é parte de uma matriz um pouco maior. Os arrays, então, ele usa tipo fixo, né, já falei isso para vocês. Então, já antecipei lá, mas aqui, só cumprindo. Você vê aqui, ó, um array do tipo float, porque eu tenho um objeto float, se eu colocar um do tipo string, ele passa para string. Quando eu tenho um array com mais de uma dimensão, e aqui eu vou quebrar a linha para ficar mais fácil, então imagina um array onde eu tenho, né, a primeira estrutura de colchete de abre e fecha, ok? Se fosse isso aqui uma lista, seria uma lista que tem dentro dela outras listas, né? Mas no array aqui, nós temos um array principal, primeira dimensão, que tem 2 arrays dentro dele, segunda dimensão, né? Então, essas aqui funcionam, esse array funciona como a primeira linha, esse aqui funciona como a segunda linha, tá? É essa estrutura aqui de array que será muito utilizada por nós no mapeamento de dados, né, para análise de dados, porque nós usamos tabelas de dados estruturados e eles serão mapeados dessa forma. Cada linha será um array unidimensional que comporão, né, um array multidimensional no formato de matriz. Então, se eu quero criar uma matriz, então basta eu declará-la dessa forma, né? Abre um colchete para indicar que eu estou criando um array, né? E passo as 2 listas aí, né? As 2 listas de valores que comporão as suas linhas, tá? Então, aqui, observa que eu criei um array, né? Nesse formato, tá bom? Se você quiser criar um array de 3 dimensões, você pode também, mas lembra que nesse caso, ele vai ter, né? Deixa eu quebrar aqui para facilitar a compreensão.
Por que 3 dimensões? Olha. Aqui eu tenho a dimensão inicial, dentro dela eu estou colocando um outro array, né, que cabe 2 dimensões dentro dele, e esse aqui tem as outras 2 dimensões, ok? Então imagina, nesse modelo aqui eu poderia guardar um conjunto de matrizes, né, ou listas de matrizes dentro de matrizes, tá? Então, ó, primeiro nível, aqui o segundo nível, aqui o terceiro, ou primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão da minha matriz, ok? Aqui nós temos, olha, essa estrutura. São a partir de 3 dimensões, são estruturas mais complexas, né, que você pode utilizar sim, mas geralmente nós vamos utilizar basicamente até a segunda dimensão, ok? Então aqui. Para você verificar quantas dimensões tem um array depois de que quando você cria, você pode chamar o atributo ndim, tá? Ele vai dizer, por exemplo, esse aqui é um array de uma dimensão. Se nós clicarmos nesse aqui, ele vai dizer que esse aqui é um array de uma dimensão, tá? Unidimensional. Nesse caso aqui, nesse objeto que nós criamos, né, numa forma de 2 linhas, né, com 3 colunas, esse aqui ele tem 2 dimensões, tá? Uma representada aqui nesse primeiro colchete, né? Ok? Esse aqui é a primeira dimensão. Aqui está dentro a segunda dimensão, tá? Ok? E se nós pegarmos esse aqui, que é um de terceira dimensão, né? Primeira, segunda, terceira dimensão, o conteúdo está aqui dentro, né? Dessa matriz, nós vamos ver, ele vai responder para mim que é um array de 3 dimensões, tá? Você pode criar, então, N dimensões. É mais difícil para a gente conceber, assim, visualmente, como é a estrutura disso. Mas se imagina listas alinhadas dentro de lista, alinhada dentro de outras listas e assim por diante, tá? E lembrando sempre que o dado em si está armazenado na última dimensão, né? As dimensões anteriores só servem para estruturar quem está dentro de quem, tá? Então, você não coloca um dado puramente na primeira, né? Ele só vai indicando localização do conteúdo, tá? Porque você pode criar e ele vai entender quantas dimensões você deseja pelo array que você passou aqui. Então, se eu passar só isso aqui, eu estou dizendo para ele que esse aqui é um array de uma dimensão. Mas se você está criando, na verdade, um array de 2 dimensões, tá? Você pode passar para ele que você quer ele com 2 dimensões, tá? Então, ele não vai. Se eu não informar nada aqui, ok? Como é que será o resultado? Vai haver apenas um colchete aqui no início, tá vendo? E eu só consigo colocar coisas dentro desse colchete aqui dentro. Só consigo acrescentar elementos aqui dentro, tá? Mas se eu quiser, eu posso fazê-lo com, por exemplo, 2 dimensões. E aí, na verdade, ele se torna uma matriz. E dentro dele eu vou poder inserir outras linhas aqui dentro, compondo essa matriz, ok? Ela passa a aceitar outras dimensões. Mas, às vezes, você quer você tem lá algum tipo de cálculo, usando algum tipo de lógica muito avançada cientificamente, e você precisa de mais dimensões. No nosso caso, vamos usar 2 por padrão. Para criar um valor, um array, né, vazio, e a gente tem que fazer isso com cuidado, o bom é já instanciar um array com os valores que ele vai ter, né? Você pode pedir para criar um array, naqueles que eu passei até então, nós estávamos passando uma lista de valores, mas você quer criar ele vazio para depois preenchê-lo, tá? Então, o NumPy, ele tem métodos para isso, tá? Então, aqui eu, por exemplo, estou pedindo para ele criar um array, né? Com 4 elementos, mas ele é um array do tipo empty, né? Um array vazio. Então, ele criou aqui um array, né? Com 4 elementos dentro dele para mim, tá bom? Numa única dimensão. Se eu informar, e essa tupla que eu estou informando aqui, ó, é o que a gente chama de shape, né? Ok? O shape, ele menciona quantos elementos ele vai ter, quantas linhas e quantas colunas ele vai ter, tá? Então, nesse caso aqui, eu informei só a primeira parte do shape, por isso ele criou apenas um unidimensional com 4 itens dentro, mas com números, né,
que não tem um sentido, né? Só ele reservou um espaço na memória para esse array. Se eu colocar indicando 3 por 3, aqui ele entende que eu quero criar uma matriz bidimensional, né? Uma com 3 linhas e 3 colunas. Então, eu posso fazer dessa maneira, ele está criando esse array com dados fictícios lá dentro, só para preencher o espaço em memória, mas que não tem utilidade. Esse dado aqui não me serve para nada, né? Mas, dependendo da situação, você pode, por exemplo, pedir que ele seja preenchido com números 1, iniciado com o número 1, tá? Aí você pode chamar o np.ones, né? Ele gera um array naquele tamanho que você deseja, preenchido com números. Ou você pode preencher com zeros, chamando np-zeros, né? E aí, zeros aqui, ele vai preencher o array com zeros. E aí, você que define aqui qual é a estrutura que você quer, tá? Eu quero 5 elementos na linha, né? Por 3 linhas, né? Os 5 colunas, 3 linhas e 5 colunas, você pode indicar e ele será criado. Agora, você pode também chamar o np-full e criar um array com o valor que você quer. Aí você especifica o valor. Nesse caso aqui, eu quero, né, um 3 por 3 preenchido com 99 como valor. Você pode fazer isso aqui também, tá? Uma vez que eu criei um array, né, nós vamos aprender agora como é que eu faço para alterar esse array, né, ou adicionar ou remover elementos dele, tá? Os métodos dele não se comportam exatamente como os métodos, né, da listas, mas eles têm alguma similaridade. Então, para inserir um objeto no array, tá, a gente tem um método chamado insert. O insert você tem que chamá-lo informando o índice aonde você quer inserir aquele item na memória. Então, aqui, por exemplo, nós temos de 10 a 100, mas eu quero inserir esses dois conjuntos. Eu posso passar um valor só ou um array de valores, e na posição que eu indiquei aqui, na posição 3, ele será inserido aqui dentro, tá? Então, esse é um método para inserir valores. Então, observa que eu passei aqui, né, o item... Só um minutinho. Ah, porque eu dei aqui, eu pensei que estava imprimindo uma matriz, não é? Porque esse primeiro print é esse aqui, o print do array antes da inserção, ok? Aqui nós inserimos na posição 3, né? Na terceira posição, no índice 3, que significa no quarto elemento, né? Então, 1, 2, 3, porque é 0, 1, 2. No 3 aqui, ele inseriu 8, 8. Então, a partir dele, ele inseriu esse array aqui, tá? Ele afastou todos os demais para inserir esse array. Poderia, como eu comentei, ser apenas um valor, tá? Simplesmente eu passar um valor, ok? Ou uma lista de valores, tá? Ok? Ou eu posso passar dezenas, centenas de valores e ele vai inserir naquele ponto específico. Eu posso inserir no final, né? Então, eu não quero que seja inserido no meio. Se eu quero no meio, eu uso o método insert, mas eu quero aqui no final. Nesse caso, basta usar o append, né? Que é o anexar. Ele vai anexar no final do array esses valores, tá? Aí eu não indico posição, ele apenas acrescenta no final. Caso você queira deletar um item, tá? Você pode, então, passar, né, o array, que será aplicado o método delete, e os elementos que você quer que sejam eliminados, o índice dos elementos. Nesse caso aqui, eu estou passando os índices 1, 3 e 5 para eliminar essa lista de valores, né, que estão nessas posições. Então, quando nós executamos, né, o item 1, que é o 20, né, ele vai ser eliminado. Você vê que aqui nesse print ele não está mais, é um print que imprime um novo valor. Então, o primeiro, o terceiro e o quinto valor foram eliminados, ok? Então, você pode passar a lista de posições e chamar o método delete. Isso. Eu posso fazer isso aqui também. Eu posso falar assim, me delete, tá? O terceiro valor, tá? Aqui eu passo o índice, eu não passo o valor, tá? Então, se eu passar dessa forma, ele só deletou, né, o número 40, ok?
O insert aqui eu passei a posição, né? Onde eu queria inserir uma lista de valores, né? Uma forma que ele tem um método também que é bastante utilizado, tá? Às vezes eu usei no exercício nosso prático de análise de dados da COVID. Às vezes você tem uma lista enorme de dados numa array, mas você quer saber quais são os elementos distintos, aqueles eliminando as repetições, o que que existe ali, qual o conjunto de valores dentro daquele array, e você tem esse método unique, tá? Eu usei ele bastante no exemplo que nós vamos utilizar. Então, aqui, eu passo essa lista de valores inteira, tá? Mas, deixa eu tirar um pouco desses prints aqui, tá ficando confuso. Deixa eu tirar aqui. Então, eu tenho um array enorme aqui de valores. Se eu só comentar esse primeiro print. Então, aqui, esse array gigantesco aqui, tem muitos elementos repetidos, mas se eu chamar o método unique, ele me lista apenas os elementos únicos, tá?